começamos mais um devocional do Temor e Tremor. Na apresentação, Maeli Mesquita. Hoje nós iremos ler o capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 14, dando continuidade à terceira viagem de Paulo. Acompanhe na sua Bíblia comigo. Depois que nos separamos deles, navegamos em linha reta e chegamos a Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali a Pátara. Encontrando um navio que seguia para a Fenícia, embarcamos e partimos. E quando avistamos Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio ia ser carregado ali. Encontrando os discípulos, demoramos-nos ali 7 dias. E pelo Espírito eles diziam a Paulo que não fosse para Jerusalém. Depois de passar ali aqueles dias, saímos e seguimos viagem. Todos nos acompanharam até fora da cidade, juntamente com suas mulheres e filhos. Na praia, oramos ajoelhados. Então nos despedimos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Concluída nossa viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida e depois de cumprimentar os irmãos, passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali entramos e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Demoramos-nos ali muitos dias. Um profeta chamado Ágabo desceu da Judeia. Ele veio encontrar-se conosco, pegou o cinto de Paulo e, amarrando aos próprios pés e mãos, disse: O Espírito Santo diz, assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem este cinto pertence e o entregarão nas mãos de gentios. Quando ouvimos isso, suplicamos a Paulo, tanto nós como as pessoas daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: Que fazeis, chorando e entristecendo o coração? Porque estou pronto não só para ser amarrado, mas para morrer em Jerusalém pelo nome de nosso Senhor Jesus. E como não se deixasse demover, desistimos e dissemos: Faça-se a vontade do Senhor. Oremos. Senhor Deus, queremos te pedir perdão, Deus, pelos nossos pecados. Por sermos, ó Deus, inconstantes em nossa fé muitas vezes e não termos, ó Deus, a coragem e a ousadia de pregarmos o Evangelho. De não termos, ó Deus, discernimento para sabermos a direção que o Teu Santo Espírito nos tem mostrado, para irmos às pessoas que necessitam ouvir a Tua palavra. Pai, que a cada devocional, que a cada leitura nós possamos ser movidos por Ti, a nos desprendermos do nosso lugar para irmos, ó Deus, mesmo que isso custe nossa vida, que nós possamos entender o valor do Evangelho, que é a Tua vida. Obrigada, Senhor. Abre nossos olhos e nossos ouvidos e o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. A transformação de Paulo, de um judeu zeloso que perseguia, torturava e matava os cristãos, para um apóstolo corajoso, disposto a viver e até mesmo entregar sua vida pelo próprio Evangelho, é incrível. Quando Paulo e seus companheiros chegam a Tiro, os membros locais os convidaram para ficar com eles ali por uma semana. Quando chegou então a hora de partir, todos os discípulos e com suas mulheres e filhos o acompanharam até a praia, onde todos ali se ajoelharam e oraram juntos, pedindo pela vida de Paulo, pedindo pelo Evangelho, a comunhão. A comunhão da igreja primitiva nos faz pensar o quanto é muito importante a intercessão, a hospitalidade e a oração para que a obra de Deus, para que o campo missionário, para que o próprio missionário e a igreja local venham a crescer em todo e qualquer momento, seja no momento de ajuntar para adorar, seja no momento de partir para ir pregar. Então Paulo e seus companheiros chegam a Cesareia, onde há um profeta chamado Ágabo, que profetiza sobre Paulo, sobre como ele viria a sofrer pelo nome de Jesus Cristo e pelo Evangelho. Ao ouvir a profecia, tanto os membros locais como os companheiros que estavam com Paulo tentam então fazer com que Paulo desista de partir, para que ele não vá para lá. Isso a gente vê aqui no verso 8 até o verso 13. Mas Paulo agora não é mais o mesmo homem. Paulo ele tem convicção por aquilo que ele prega e ele vive por esse evangelho. Um evangelho ao qual ele viu muitos partirem sem negar a fé. Ele seria esse que iria negar a fé? Não, de forma alguma. Paulo tinha amor. Ele sabia a salvação que ele tinha recebido. Ele sabia quem era o Deus a quem ele servia e o poder do evangelho que mudaria e transformaria o mundo, independente se ele partisse ou não. Estaria assim o Espírito Santo incentivando o apóstolo a ir a Jerusalém e ao mesmo tempo desencorajando ele a fazer isso?
O Espírito Santo de Deus, ele não nos deixa dúvida. O Espírito Santo nos lembra as palavras de Cristo e nos faz seguir a verdade, a palavra de Cristo. O Espírito Santo adverte sim Paulo que cadeias e tribulações o já aguardavam. Importava que Paulo também sofresse pelo nome de Cristo e sofresse pelo Evangelho. Assim, no versículo 3, nós temos a descrição da resolução de Paulo em sofrer pelo nome de Cristo. E sabendo que o Espírito sim poderia o levar a isso, mesmo que não fosse ainda o momento. Paulo sabia que seria preso em Jerusalém, embora seus amigos tivessem pedido que não partisse para Cesareia. O apóstolo sabia que deveria partir, porque essa era a vontade de Deus. Ninguém aprecia a dor, nem mesmo um discípulo de Cristo, mas um discípulo fiel quer agradar ao seu Senhor, aquele que o chamou e alistou, não fugindo dos desafios que o campo missionário, que a vida cristã lhe coloca. A vontade de um discípulo é agradar e deve superar também o nosso desejo e até mesmo evitar o sofrimento ou a dor. Quantas vezes nós recuamos e damos passos atrás na nossa fé por medo de enfrentar algo que pode transformar a nossa vida espiritual, mas que vai nos custar tão caro? Ora, mas o chamado ao discipulado é isso, é tomar a cruz e seguir, é tomar a sua própria cruz e seguir o caminho do Mestre. Quando realmente queremos fazer a vontade de Deus, nós devemos aceitar tudo quanto vem com ela e até mesmo a dor. Então nós ponderamos e vemos qual é a vontade de Deus para nossas vidas, mesmo que essa inclua um caminho cheio de espinhos. E devemos também encorajar a outros companheiros, que faça-se a vontade do Senhor. Em Mateus capítulo 5, versículo 11 fala: Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Ora, uma das características do discípulo é essa, é ser perseguido por amor ao Evangelho, perseguido por amor a Cristo. E Paulo era um desses discípulos. Paulo sabia qual era a sua vocação. Não é à toa que ele sabe que a carreira que lhe foi proposta era de anunciar o Evangelho aos gentios, mas que uma hora ele, que havia sido perseguidor, passaria a ser perseguido. E que provavelmente ele também passaria por uma morte, um martírio. E isso não impediria que o Evangelho avançasse, mas pelo contrário, isso seria também uma forma do Evangelho se expandir cada vez mais. No trecho lido hoje estudado, nós vemos a grandeza de como Deus conduz os seus servos, os seus apóstolos e os seus discípulos a caminhos que levam à cruz. Antes de ter uma coroa proposta para nós, discípulos, o Senhor tem também uma cruz para carregar, onde cada um de nós deve carregar essa cruz. E nós temos o Gólgota para subir também. Não para morrermos agora como sacrifício pelo pecado, mas para morrermos para nós mesmos, para as nossas paixões, concupiscências e para o mundo. E todos os dias crucificando nossa carne, nossas vontades, renunciando a nós mesmos. Pois aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que quiser perder a sua vida, achá-la-á. E é esse o valor do Evangelho. E é isso que Atos nos ensina. Que a igreja cresceu e se multiplicou no poder do Evangelho porque renunciou o mundo a fim de ganhar os céus, o reino de Deus. Que nós possamos hoje orar para que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve na igreja primitiva. O mesmo sentimento que houve em Paulo, que sabendo de tudo isso, ele sabia do seu fim. Ele tinha quase convicção de como isso iria acabar. Mas ele não recuou, ele não deu passos atrás. Pelo contrário, avançando, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, deixando as coisas para trás e prosseguindo, sempre, completando a carreira e guardando a fé. Ore comigo. Espírito Santo de Deus, obrigada, Pai, que haja em nós o mesmo sentimento que houve, ó Deus, nos teus discípulos e apóstolos, ó Deus, no início da igreja cristã. Que nós possamos, ó Deus, também ser igreja, que sabe que caminha para a morte, mas para a morte do eu, para a morte, ó Deus, da nossa carne. E prossigamos em vida, ó Deus, através do Evangelho, de glória em glória. Senhor, abençoa cada ouvinte e a esse projeto, em nome de Jesus.